Agora nós vamos começar o estudo dos sistemas lineares. Vamos ver. Sistema linear é um conjunto de equações lineares. O que são equações lineares? São equações de primeiro grau, tá? Equações de primeiro grau simultâneas nas mesmas incógnitas. O que são as incógnitas? As letras, o x e o y, aqui são as incógnitas. Nesse outro exemplo, x, y e z são as incógnitas. Beleza, amiguinho? Bom, sobre essas equações lineares, né? Equações lineares, como eu falei, ou de primeiro grau, o expoente das incógnitas, do x e do y, os expoentes devem ser sempre iguais a 1. Não pode ter x ao quadrado, x ao cubo, y ao cubo, y na menos 1. Não pode. Tem que ser de primeiro grau. Os expoentes devem ser todos iguais a 1, tá, amiguinho? Também não pode ter o produto de incógnitas. Não pode ter x vezes y aqui, tá? Aí, se isso acontecer, se tiver x vezes y ou x ao cubo, já não é mais um sistema linear. Tá bom, amiguinho? Bom, esse primeiro sistema aqui, ó, tem duas equações e duas incógnitas. Então ele é chamado de sistema 2x2. Esse outro sistema tem uma, duas, três equações e x, y e z, três incógnitas. Então ele é o sistema 3x3. Mais uma coisa importante. O 2, que é o número que multiplica o x. O 5, que é o número que multiplica o y. O menos 4 e o 6 são chamados de coeficientes. Coeficientes. O x e y são as incógnitas, que nem a gente já viu. E o 7 e o menos 3 são os termos independentes. Certo, amiguinho? Ó, 2 e 5 nessa primeira equação. 2 e 5 coeficientes, x e y incógnitas e o 7 termo independente. Entendeu, amiguinho? Ó, no segundo exemplo aqui, ó. Qual é o coeficiente do y que não aparece? É 1, 1y. E do z? É menos 1. Então, ó, 3, 1 e menos 1 são os coeficientes. X, y e z, as incógnitas. E o 5, como é que é chamado? Termo independente, amiguinho. Nessa de baixo, professor, mas não tem x. Então a gente entende como sendo 0x. O coeficiente da incógnita x seria 0. Coeficientes 0, menos 2 e 1. Termo independente, 10. Entendeu, amiguinho? Então, ó, tá aqui a definição para você, os conceitos iniciais dos nossos sistemas lineares. Agora a gente já vai aprender uma técnica de resolução desses sistemas, tá, amiguinho? Agora nós vamos estudar o primeiro método de resolução de um sistema, que é o método de Cramer, também chamado de métodos determinantes, tá, amiguinho? Porque a gente vai utilizar determinantes de matrizes para resolver o sistema linear. Ele pode ser utilizado em sistemas lineares em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Tá bom, amiguinho? Então olha aqui, ó. Aqui nós temos duas equações e duas incógnitas. É um sistema 2x2. Então nesse sistema eu posso utilizar o método de Cramer. Ele é bem tranquilo, bem simples, tá? Só prestar atenção que você vai entender. Você começa montando uma matrizinha com os coeficientes aqui, tá? Ó, 2, 3... O que tem na frente do x aqui que não aparece? 1 e ali 4, né? Aí você vai fazer o determinante dessa matriz. E esse determinante vai receber o nome de delta. Essas duas barrinhas retas indicam determinante, né, amiguinho? Lembra como é que faz determinante quando uma matrizinha 2x2? É a diagonal principal, né? 2 vezes 4, produto desses elementos, menos a diagonal secundária, 1 vezes 3. Então esse delta que a gente está procurando aí, ó, ele vai ser igual a quem, amiguinho? Ó, ele vai ser igual a 2 vezes 4 menos, ó, 1 vezes 3. Certo? Quanto que dá isso? 8 menos 3. Então nosso querido delta vale 5. Certo, amiguinho? Faz o determinantezinho. Diagonal principal, que é essa aqui, 2 vezes 4. Menos a ds, que é a diagonal secundária. 1 vezes 3. O delta vale 5. Agora, a gente monta outra matrizinha. Olha só como é que a gente faz ela. Olha só. Essa coluna aqui, ó, do termo independente, 22 e 21, vai vir no lugar da coluna do x, que é a primeira. Pode ser? Então, em vez de 2 e 1, eu coloco essa coluna aqui, ó.
22 e 21. Né? E a outra fica igual, 3 e 4. Esse cálculo aí vai me gerar o valor de ΔX. Ah, professor, por que ΔX? Né? Porque eu coloquei a coluna do termo independente no lugar da coluna do x. Certo? Então, ΔX. Agora faz bonitinho que nem a gente viu antes, né? Ó, 22 vezes 4, certo, amiguinho? Menos 21 vezes 3. Tá bom? Então, quanto que vai valer o nosso querido ΔX? ΔX vai dar 4 vezes 22 dá 88. 88, 3 vezes 21 dá 63, né? 63 para 88 dá 25, amiguinho. Então é só fazer a continha aqui, ó. ΔX vale 25. Bom, agora, amiguinho, o que você acha que eu vou fazer? Um cara chamado ΔY, né? Como é que eu vou obter o valor desse ΔY aqui? Né? Eu vou fazer o determinante da matrizinha, que eu vou obter colocando o 22 e 21 na coluna do y. A outra fica igual, 2 e 1, tá? Eu coloco 22 e 21 no lugar da coluna do y. Vamos lá? Então, 2 e 1. Olha lá, ó, 22 e 21. Certo? Quanto que vai dar essa conta? Diagonal principal, ou seja, 2 vezes 21 menos diagonal secundária, 1 vezes 22. Dá 42, 2 vezes 21 é 42, menos 22. 42 menos 22 é 20, né, amiguinho? Então, o ΔY, que é o valor desse determinante, é 20. Entendeu, amiguinho? Tem que calcular o delta, o ΔX e o ΔY. E é assim que eu obtenho esses valores. Ah, como é que eu termino a conta? Bem tranquilo. Olha só. A incógnita x vai ser obtida fazendo assim, ó. ΔX dividido por delta. Certo? Esse é o valor de x. ΔX dividido por delta. Ou seja, 25 dividido por 5. Ou seja, 5. Quem é o y, amiguinho? É o ΔY dividido pelo delta. Aqui do lado, ó. Vou colocar com outra cor. Aí, ó. Y. ΔY sobre delta. Quanto, amiguinho? 20, que é o ΔY dividido por 5. Quanto? 4. Então, amiguinho, a solução desse sistema é x igual a 5, y igual a 4. Como é que eu dou essa solução? Essa solução pode ser dada dessa forma aqui, ó. S igual chaves e aí o parênteses. Aí você coloca o par ordenado. Primeiro o valor da primeira variável, que é o x, que é 5. E depois da segunda variável, que é o y, que é 4. Certo, amiguinho? Bom, e agora nós vamos discutir um tema um pouquinho mais profundo. O que significa esse 5 e esse 4? O que é isso, né? Bom, a solução de um sistema é aquele par ordenado que dá certo, né? Que faz com que as duas equações fiquem corretas. Ó, então, é muito interessante eu verificar essa solução que eu encontrei. Observa, amiguinho. 5 para o x e 4 para o y. A pergunta é, 2 vezes 5 mais 3 vezes 4 dá 22? Fecha? Fecha. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 4 é 12. E 10 mais 12 dá 22. Fechou na primeira equação, né? Mas tem que dar certo em todas as equações do sistema, amiguinho. Então, vamos ver se dá certo na outra. O x é 5, né? 5. O y é 4. Mais 4 vezes 4 dá 21. Bom, 4 vezes 4 é 16. E 5 mais 16 realmente é 21. Então, essa solução 5 e 4 deu certo nas duas equações. Isso quer dizer que ela está correta. Entendeu? A solução de um sistema é aquele par ordenado, aquela resposta que dá certo ao mesmo tempo em todas as equações do sistema. Tá, amiguinho? Muito importante isso aí. Vamos resolver um 3×3 agora pelo método de Cramer, tá? Aqui um sistema 3×3, amiguinho. 3 equações, né? 3 variáveis. Então a gente pode resolver pelo método de Cramer. Vamos começar então? Vamos calcular primeiro o delta. Como é que a gente faz para formar essa matrizinha aqui, né? Os coeficientes da frente do x eu tenho 2. No segundo x eu tenho 1.
E embaixo eu tenho 4. Agora os coeficientes do y. 1, que não aparece aqui, é mais y, então é 1y. Aqui é menos 1. Ah, professor, embaixo não tem y. Então o coeficiente dele é 0, né, amiguinho? Quem está faltando possui coeficiente 0, não é verdade? E agora para o z. Vamos lá? Menos 1, não é verdade? Menos 1 de novo. E o último z aqui também, menos 1. Ô, amiguinho, lembra como é que faz um determinante de uma matriz 3×3? Usa a regra de Sarros, não é verdade? Como é que é essa regra? Duplica as duas primeiras colunas. Esse é um processo, né? Tem outras formas. Ó, 2, 1, 4. Agora a segunda. 1, menos 1 e 0. Certo? Duplica as duas primeiras colunas aqui no final. Então agora vamos calcular o delta. Ó, multiplica agora assim, né? É verdade? 2 vezes menos 1 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vezes menos 1 dá mais 2. Agora, 1 vezes menos 1 vezes 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 4 dá menos 4. E agora? Menos 1 vezes 1 vezes 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 0 dá 0, né, amiguinho? Não precisa nem colocar quando dá 0. Pro outro lado, você tem que trocar o sinal. Então, olha lá, ó. 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Vezes menos 1 dá mais 4. A conta daria 4 positivo. Como é para trocar o sinal, você coloca 4 negativo. 0 vezes menos 1 vezes 2 dá 0. Menos 1 vezes 1 vezes 1 daria menos 1. Mas como é para trocar o sinal, quando vai para lá, aí você coloca mais 1. Não é isso? Então o delta ficou sendo 2 menos 4 mais 1. 2 menos 4 dá menos 2, com menos 4 dá menos 6, com mais 1 dá menos 5. Esse é o valor do delta, amiguinho. Ele pode dar qualquer valor, tá? Aqui no caso deu menos 5. Agora nós temos que calcular o delta x. Aqui vai ter o delta y e também o delta z. Vai ter 3 outros determinantes para a gente calcular. Vamos fazer aqui do ladinho agora. Aqui estão as 3 matrizes, né, que a gente vai utilizar para calcular o delta x, o delta y e o delta z, né, amiguinho? Delta x, como é que eu obtenho? Eu coloco o 2, o menos 2 e o 5 na primeira coluna, que é a coluna do x, ó. 2, menos 2 e 5, tá vendo, amiguinho? As outras ficam iguais a do delta. 1, menos 1 e 0, menos 1, menos 1 e menos 1. Consegue perceber? Delta y, eu coloco 2, menos 2 e 5 na segunda coluna, que é a do y. Pode perceber, ó. 2, menos 2 e 5. As outras, 2, 1 e 4, menos 1, menos 1 e menos 1, que nem é do delta. E no delta z, eu coloco o 2, menos 2 e 5 na terceira coluna, que é a coluna do z. As outras eu deixo iguais como estavam ali. Certo, amiguinho? Vamos calcular então agora esses 3 determinantes? Vamos lá. A primeira coisa, né? Duplicar as duas primeiras colunas. Olha lá, ó. 2, menos 2 e 5. 1, menos 1 e 0. Vamos fazer o cálculo agora? Vamos lá, então. O primeiro carinha, então, o delta x. Vamos lá para o valor dele. Aqui, ó. Igual. Ó, multiplica aqui, ó. 2 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 2. Certo, amiguinho? Não troca o sinal assim, né? 1 vezes menos 1 vezes 5 dá menos 5. Pode ser? Ó, menos 1 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. Pro outro lado agora, você troca o sinal. 5 vezes menos 1 vezes menos 1 daria mais 5. Mas aí você coloca menos 5, não é verdade? 0 vezes menos 1 vezes 2 dá 0. E aqui, ó, menos 1 vezes menos 2 vezes 1 daria mais 2. Aí você coloca menos 2. Ou seja, o nosso querido delta x, ó, esse mais 2 cancela com esse menos 2. Aí fica menos 5 com menos 5, que é quanto? Menos 10. Então, vamos marcar o valor dele. Delta x é igual a menos 10. Achei o valor que eu precisava. Agora vamos para o delta y, amiguinho. Duplica as duas primeiras colunas. 2, 1, 4, né? 2, menos 2 e 5. Vamos para o segundo valor aí que a gente está precisando. Delta y é igual. Vamos lá. 2 vezes menos 2 vezes menos 1 dá mais 4. Repito, para cá não muda o sinal.
2 vezes menos 1 vezes 4 dá menos 8. Menos 1 vezes 1 vezes 5 dá menos 5. Do outro lado você troca o sinal. 4 vezes menos 2 vezes menos 1, ó, aqui daria mais 8. Não é verdade? Que menos com menos dá mais. Aí você coloca o quê? Menos 8. 5 vezes menos 1 vezes 2 daria menos 10. Daí você coloca mais 10. E menos 1 vezes 1 vezes 2 daria menos 2. Você coloca mais 2. Vamos ver, amiguinho. Vamos somar os positivos e os negativos. 10 com 4 dá 14, com 2 dá 16. Menos 8 com menos 8 dá menos 16, sobra o menos 5. Esse é o valor do ΔY, amiguinho. Vamos botar aqui, ó. ΔY é igual a menos 5. Vamos para o terceiro valor que a gente está precisando, que é o ΔZ. Duplica as duas colunas, ó, o 2, 1 e 4 aqui no final. Só as duas, hein? Vai duplicar a terceira. 1 menos 1 e 0. Vamos lá. Então vamos para o cálculo do ΔZ. ΔZ é igual, vai lá? 2 vezes menos 1 vezes 5 dá menos 10. 1 vezes menos 2 vezes 4 dá menos 8. 2 vezes 1 vezes 0 dá 0. Para o outro lado agora. 4 vezes menos 1 vezes 2 daria menos 8. Daí você coloca mais 8, né, amiguinho? Aqui dá 0 vezes 2 vezes menos 2 dá 0. 5 vezes 1 vezes 1 daria mais 5. Daí você coloca menos 5. O mais 8 cancela com menos 8. Menos 10 com menos 5. O nosso querido ΔZ vale menos 15. Não é isso? ΔZ igual a menos 15. Para finalizar a nossa questão, nós queremos a solução desse sistema, né? Vamos lá. Quem que é o x? Como é que eu calculo o x agora, amiguinho? X é igual a ΔX sobre delta. Ou seja, menos 10 dividido por menos 5. Não é assim? E menos dividido por menos dá mais. O x vale 2, amiguinho. O y, ΔY sobre delta. Ou seja, menos 5 dividido por menos 5. E menos 5 dividido por menos 5 dá quanto? Dá 1 positivo. O z, ΔZ sobre delta. Ou seja, menos 15 dividido por menos 5. Vamos colocar aqui. Menos 15 dividido por menos 5 dá 3, amiguinho. O x é 2, o y é 1 e o z é 3. Vamos colocar a nossa solução aqui no final da questão. Pode ser aqui embaixo, ó. A solução final do nosso sistema passa a ser o 2 para o x, 1 para o y e 3 para o valor do z. Está aí a resposta da questão. Vamos verificar? 2, 1 e 3. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5, menos 3 realmente dá 2. Agora, 2 menos 1 menos 3 dá menos 2. Fechou. 4 vezes 2 é 8, né? O z é 3, ó. 8 menos 3 é 5. Então, esses três valores fecham em todas as equações. Então, nós temos essa solução como correta e não há nenhuma dúvida disso, tá?